Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. E hoje começamos com educação e analisamos os professores e a greve às avaliações. Na política falamos do diploma dos ministros e também de Marcelo Rebelo de Sousa, que elogia a atitude de Espanha relativamente aos refugiados. No Porto, o PCP quer reforço do investimento no Hospital de São João e na política internacional foi assinado o acordo de desnuclearização entre Trump e Kim. São então estes os temas em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino Almeida, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por falar de educação e falamos dos professores e da greve às avaliações. Bem, como tínhamos dito aqui a semana passada, há todo um caminho que vai ter que ser percorrido, porque, como é público e notório, parece não ter havido uma fórmula de sucesso na negociação de novembro. Coincide... E também nas últimas negociações. Mas eu diria de novembro, porque... Porquê novembro, acho que Almeida? eu vou explicar, é justamente isso, vou explicar aos nossos telespectadores que no dia, por isso, na manhã seguinte a essa negociação, eu tive a oportunidade de estar com a Secretária de Estado, Alexandra Ventura, que se deslocou a Coimbra numa iniciativa onde eu estava, e ela vinha, aquilo que nós chamamos zombie, não é? Tinha aproveitado praticamente a viagem de Lisboa para Coimbra para dormir um pouco. E deu-me bem a entender que o problema não estava resolvido. Portanto, eu não sei aqui quem está a faltar à verdade, porque ela disse logo que encontramos uma solução para acomodar no orçamento do próximo ano uma parte do problema, terão que ficar para os anos seguintes a parte do problema porque não há dinheiro para isto. A minha questão é esta, ou ela disse isto aos sindicatos nessa madrugada, ou então depois do sono ficou absolutamente convencida de que o trabalho não tinha sido concluído como devia ser. Porque, na verdade, eu tenho que o testemunhar, em Coimbra foi que a senhora Secretária de Estado me disse, tinha resolvido uma parte dos problemas para o Orçamento de 2018 e a outra ficaria para a frente. Eu não desligo isto de uma situação que eu conheço bem na educação, que é o radicalismo sindical, são os talibãs sindicais, aquilo que neste momento que é o STOP, o novo sindicato, que convocou esta greve às avaliações intermédias, que é um sindicato radical, um sindicato de ex-bloquistas que não estão nada satisfeitos com que o Bloco de Esquerda esteja a apoiar este governo e, portanto, estão a radicalizar as posições. E como sempre acontece, numa classe que tem 23 sindicatos, é o que estamos a falar em educação, são 23 sindicatos, quando um radicaliza, os outros vão atrás porque não querem ficar atrás, está a ver? E, portanto, a partir do momento em que entrou em cena este sindicato STOP, eu considero que o governo deverá fazer tudo para manter os compromissos assumidos e não mais do que isto. Os portugueses terão que ajuizar. De facto, para resolver esta questão. Aquilo que é dito é que não há dinheiro para tudo ao mesmo tempo. E eu acho que isso toda a gente percebe. E, por exemplo, eu diria se agora os portugueses quisessem reaver o IVA que pagaram na restauração durante os anos 2011 a 2015. O IVA passou para 23%, o IVA da energia que toda a gente reclama hoje passou para 23%, vamos todos na mesma altura reaver este sacrifício a que todos foram obrigados. A minha questão é esta e, portanto, não há forma de não responder a isto. As classes professores é muito importante, mas, de facto, é fácil de ver em qualquer fórum que haja em qualquer instituição, é fácil como são impopulares a forma como estão a conduzir esta luta. Mas ela vai ser irracional, vai piorar, quero aqui alertar, porque com o aparecimento... Vai piorar de que forma, Albino Almeida? Porque, repare, o que acontece, o que este sindicato radical propõe, e que algumas pessoas anuíram, também não são todos, vale a pena dizê-lo, o Ministério acautelou-se fazendo cumprir a lei, porque a lei é muito clara, as provas e os exames e as avaliações são direitos dos alunos inquestionáveis. Não têm que ser feitos por todos os professores. Não têm que ser feitos por todos os professores. Portanto, como serviços públicos mínimos, podem ser assegurados por alguns professores. Portanto, o Governo deve cumprir a lei. Porque este tipo de greve é uma greve que, de facto, é radical na forma como é feita, porque a limite faria com que em outubro nenhuma escola pode inscrever nenhum aluno, pela simples razão de que não há avaliações e não há transições. Meus próprios professores não poderão ter horários, porque não vão continuar a dar aulas às mesmas turmas, porque elas, provavelmente, a maior parte dos alunos transitou de ano. Portanto, isto é uma atitude radical que eu lamento profundamente que seja seguida pelos outros sindicatos. Há momentos em que nós percebemos. Agora, isto tem sempre objetivos políticos. Já reparou que, por exemplo, olhamos para a Auto Europa, que era o modelo de negociação que o país usava até para atrair investimento. A Auto Europa passou de uma comissão de trabalhadores do Bloco para uma comissão de trabalhadores do PC, já vai numa comissão de trabalhadores próxima do PSD.
Estas coisas nunca são indiferenciadas da luta política. Nós para o ano temos eleições e, portanto, aquilo que eu recomendo ao Governo é que faça justamente um trabalho sério na negociação, que emende o que houver para emendar daquilo que foi acordado. O orçamento tem uma verba para acomodar as primeiras, digamos, necessidades, nomeadamente o descongelamento, ou seja, todas as pessoas neste momento na função pública estão a progredir, cada dia que passa estão a progredir com as regras do Estatuto da Docente. Temos aqui um problema com o tempo passado. Bem, então se formos a dar todos a uns, temos que dar a todos. Temos que dar a todos os que perderam. Eu, por exemplo, reivindico a minha parte no IVA da restauração e no IVA da eletricidade. E, portanto, atiramos o peixe para o chão. Atiramos o peixe para o charco, chamamos a Troika e outro passo escolho desta vida que vai aplicar a mesma receita que aplicou nos 4 anos de 2011 a 2015. Este radicalismo deste sindicato fantoche, gerido por fantoches radicais, precisa ter uma resposta de Estado, não é uma resposta a brincar. No entanto, o Ministério da Educação já enviou orientações às escolas que os alunos devem, todos eles, realizar os exames nacionais. É óbvio, o Governo tem que precaver. Mesmo não tendo as avaliações. Claro, porque o Governo tem que precaver aqui uma coisa. Imagine que o princípio da universalidade implica o princípio da igualdade. Se houverem escolas onde não fossem lançadas as notas, mesmo que fosse, imagine 5%, 3%, 4%, 10% que fosse, há alunos que ficam em desigualdade com os outros. Cumpre ao Governo criar as condições da igualdade de acesso. Ora, precavendo estas situações, o Governo tem que garantir medidas que façam com que os alunos progridam de acordo com o investimento que fizeram os alunos, o Estado português, as famílias, e, portanto, pondo-se a salvaguardo de uma greve absolutamente ignóbil, não é, traiçoeira, que aparentemente, porque não podem, porque há um acórdão, no meu tempo já o fiz acionar, não podem fazer greve aos exames, não podem, ponto. E, portanto, encontraram aqui uma forma... Exatamente. E então olharam para uma coisa que diz, as notas só podem ser lançadas quando no Conselho de Professores, no Conselho estão todos os professores. E o que é que eles fazem? Tiram um. Em cada dia tiram um professor dessa reunião. É uma forma absolutamente brutal de fazer com que todos os que lá vão façam o... Por isso é que eu chamo fantoches a quem gosta de fantochadas. Por isso, o que é que acontecia? Reunião de Conselho de Professores, basta faltar um para que a reunião seja inconclusiva. Ou seja, mesmo que todos achem que o aluno deve faltar, deve passar, aquele que faltou impede que a decisão seja tomada. Isto, de facto, não pode ser. E, portanto, o Governo, a única coisa que faz é criar as condições de que todos tenham as mesmas oportunidades. Uma última questão relativamente a este tema da educação. O que é que está aqui em causa, Albino Almeida? O que está aqui em causa, fundamentalmente, é uma deriva, como eu digo, deste sindicato, porque entendem que estão acima de todos os portugueses. Acima de todos os portugueses. Portanto, querem recuperar o tempo todo, já, agora e com as regalias todas. Ninguém lhes disse que não recuperarão. O que foi dito é, não há dinheiro para uma recuperação imediata de tudo aquilo que está em cima da mesa nos 9 anos e não sei quantos meses que põe aí nas lapelas do casaco. E, portanto, eu não tenho dúvidas que esta decisão tem que ser decidida com com poder de Estado. Não é brincar, é com peso de Estado. Portanto, cumprir a lei em primeiro lugar, fazer uma negociação séria, estabelecer uma calendarização, e os professores vão ter que se submeter porque não são diferentes dos outros portugueses que também pagaram a alimentação mais cara e a eletricidade. Muito bem. E também podiam querer ver isso tudo de volta. Muito bem. Albino Almeida, do tema da educação passamos para a política e falamos de um tema que também aqui já abordámos, mas que de facto Albino Almeida pediu para desenvolvermos um pouco mais. Falamos do diploma dos ministros. É isso mesmo. Albino Almeida, agora sim então, mais em pormenor e com mais tempo também, para que percebessem, vamos começar e o Albino vai-nos explicar o que é este diploma dos ministros. Para que percebessem, gostava de dizer que as declarações dos políticos, assim dita, e eu peço desculpa tirar os óculos, mas é assim. Esta declaração que se chama de apresentar pelos cargos públicos a declaração de rendimentos de interesses rege a lei orgânica, uma lei normal, um decreto regulamentar e outra lei normal. 5 leis que regem isto. E depois há 11 documentos que é preciso preencher e tem que estar em articulação uns com os outros. Por exemplo, a Lei 64/93 fala das incompatibilidades. É preciso percorrer aquilo tudo por ali fora para perceber se há incompatibilidades ou não.
O Decreto Regulamentar 1/2000 é um decreto do Conselho de Ministros que diz as grandes regras que é preciso respeitar. E só para ter uma ideia, a lei, com várias alíneas, incorpora cerca de 15 artigos. Em 2001, feita por António Guterres, tem 15 artigos, com 3, 4 linhas cada um. Estão aqui 60 itens só nesta lei para respeitar. Depois temos a Lei 4/83, que é do controle público da riqueza dos titulares. E esta lei, que tem variadíssimos artigos, 8 artigos, tem uma linha praticamente para cada bem que as pessoas têm. Tudo isto tem que ser respeitado. Ainda não acabei, já agora. E depois tem, finalmente, uma lei orgânica do Tribunal Constitucional, que então prevê a articulação destas leis todas. E, portanto, só para ficarem com esta ideia, o acesso aos dados das declarações é efetuado através de consulta no Tribunal. Ou seja, todas as pessoas podem ir ao Tribunal Constitucional, dizem que querem consultar, explicam porquê e podem ver. Mas é isto tudo que vão analisar. Ou seja, eu fiquei muito impressionado com o facto do atual Ministro da Defesa, que é um jornalista, que é um homem, portanto, muito atento a estas coisas, ter chamado a atenção que tinha tido dificuldades para preencher a declaração de rendimentos. E eu quis ver, que diabo. É uma pessoa que foi chefe de gabinete aqui do Presidente da Câmara do Porto e eu quis perceber exatamente o que é que ele estava a falar. De facto está a falar de Quais eram as dificuldades? Exatamente. De facto está a falar de uma parafernália de coisas que implica que alguém, quando vai para o Governo, e repare nisto, a Helena pode estar aqui, amanhã liga-lhe um ministro ou um secretário de Estado e convida-a para ser assessora de imprensa ou outra coisa qualquer. E diz-lhe assim, começa na próxima segunda-feira. Os ministros entram, os secretários de Estado entram, telefonam-lhe para casa e dizem, é assessora do gabinete. Pois bem, tem que mudar a sua vida toda, tem que pensar no que vai fazer ao seu menino, tem que pensar no que vai dizer ao marido, se aceitar, evidentemente, tem que virar a sua vida toda e tem que ir para Lisboa. Atenção, e tem que ir para Lisboa. Muito bem. A seguir, tem 60 dias para pôr esta documentação toda em ordem. Agora imagina o que isto é. Chegar ao Governo e dizer, agora param aí todos um bocadinho, que eu primeiro vou pôr a documentação em ordem e depois inicio funções. Se não fosse o Ministro da Defesa, pessoa que eu conheço há muitos anos e que é uma pessoa rigorosa, eu teria passado em claro. De facto, achei estranho que alguém que é jornalista, percebe, que tem obrigação de inquirir, de auditar, de saber o que é que se passa, tivesse ele próprio, quando chega a Ministro, tantas dificuldades. E fui ver. E, de facto, não é humanamente possível, e era bom que lá em casa se percebesse isto. Ou seja, quando alguém entra no poder, deve ser acompanhado pelo Tribunal Constitucional para preenchimento dos documentos, terá que ter alguém nos gabinetes. Eu próprio, quando cheguei a Gaia, tive que andar à procura de tudo para poder exercer as funções de Presidente da Assembleia Municipal, porque não existe um hábito que existe na Europa. Sabe que um deputado na Europa, quando chega lá, tem um gabinete de atendimento que lhe explica tudo. Transportes, idas para o hotel, funcionamento do Parlamento, explica-lhe os sítios onde deve circular, tudo. Nós em Portugal não temos nada disto. Falha. É uma falha clara da forma de fazermos política em Portugal. Para além daquela, que essa é a anterior e que eu defendo, que nas áreas onde haja uma grande ligação entre a política e a economia, houvesse uma audição prévia dos ministros como nos Estados Unidos. Tenho dito e vou mantê-lo sempre. Para tudo aquilo que é conhecido, acontecesse como nos casamentos. Em que o padre diz, bom, quem tiver alguma coisa contra este casamento, ou fala agora ou cale-se para sempre. E eu acho que nós temos que ir por aí também, em algumas áreas da política. Para além disso, é preciso garantir que quem vai para o Governo vai para trabalhar, não vai para passar os primeiros 2 meses a corrigir e a corrigir e a corrigir declarações de interesse. Qual é a mais-valia deste diploma de ministros? Bem, o que o Governo fez não foi um diploma, verdadeiramente, fez um guião. Ou seja, fez aquilo que eu estou aqui a dizer. O que o Governo fez foi, a posteriori, dizer aos ministros como proceder para ter absoluta certeza de que preenchem tudo bem. Portanto, para os que lá estão, isto já bem tarde. Para o futuro, vamos ver como funciona. Se existe alguém no Governo ou se alguém é destacado, ou se temos um agente único do Tribunal Constitucional que vai acompanhar os novos ministros, porque, repare, o Tribunal Constitucional diz assim, temos 17 mil processos para analisar. Em 4 anos analisámos 1.700. Não sei se percebe que depende da posição na fila de processos. Porque se estiver à frente, talvez durante 4 anos, se vai ver se ele preencheu tudo bem. Se for dos últimos, vai sair, vai reformar-se, ainda ninguém viu se ele preencheu bem a declaração
Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser pensado seriamente. E o que eu digo é, tem que haver um mecanismo que permita que durante um tempo as pessoas que preenchem os documentos saibam que estão a ser analisados. Tem que haver prioridades, evidentemente. Terão que ser analisados à frente das pessoas, dos ministros nos cargos mais altos do Estado e só depois os outros. Se não há gente que chegue... Agora, temos também que municiar as instituições com pessoal capaz de emitir um parecer que salvaguarde os ministros destes embaraços que, devo dizer-lhe, por amor à verdade, vêm muitas vezes, ou de colegas de profissão, quando são advogados ou economistas ou quejantes, ou bem do partido, porque subiu a pessoa errada, eles não queriam que aquela pessoa subisse e, portanto, nessa altura, vão buscar todos os segredinhos deprimentes, ou que eles acham que são segredinhos, e os encomendadeiros, que os temos no Correio da Manhã, por exemplo, são aqueles que imediatamente põem cá fora a notícia sem verificar da realidade daquilo que se passou, para que possa eventualmente ter-se incorrido em erro. Não cabe aqui, posso garantir-lhe, quem ler estes documentos que eu disse aqui, e eu depois enviarei aqui para a televisão, quem ler estes documentos pode ser advogado, pode ser economista, pode ser fiscalista, vai ter as mesmas dificuldades com que alguns se confrontam. Porque, em muitos casos, a própria forma de estar casado é determinante. Porque se eu estou, desculpem-me a expressão lá em casa, amancebado com alguém, esse alguém pode ter todos os interesses do mundo que não tem nada a ver comigo, porque está simplesmente amancebado, ok? Ponto. Se for casada comigo, tudo o que ela tem, todos os interesses que ela tem, todas as coisas que ela faz, passam a estar debaixo de escrutínio. Portanto, se em momento algum eu tomar uma decisão de que, putativamente, a minha mulher é beneficiária, eu tenho um problema como político. Mas se for a minha amante, não tenho problema nenhum. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos de Marcelo Rebelo de Sousa, elogia a atitude de Espanha relativamente aos refugiados. Albino Almeida, estamos a braços, e a Europa está a braços com um novo problema com os refugiados? Alguns aprenderam história. Outros não aprenderam. Nós estamos na emergência de um governo fascista em Itália. E só para contextualizar, estamos a referir-nos especificamente ao navio Aquarius. Exatamente. Que tem 629 imigrantes. Primeiro ponto, estamos a referir-nos à emergência do fascismo italiano, protagonizado num senhor chamado Salvini, que não encontrou melhor expressão do que dizer aos estrangeiros que estavam em Itália: façam as malas que o recreio acabou. Isto não pode ser desvalorizado, porque é o Ministro da Administração Interna italiana que o está a dizer. Isto tem tudo aqui, tem os ingredientes todos que levaram a Europa depois à Segunda Guerra, onde as ditaduras estiveram fortemente envolvidas, quer a ditadura italiana, quer a ditadura espanhola, quer a nossa própria, embora com um bocado mais de habilidade por parte do sacristão que nos governava. Ora bem, o que é que está a acontecer aqui? Era preciso perceber porque é que temos este êxodo em permanência no Mediterrâneo. Porque eu suponho que era absolutamente necessário criar uma zona para refugiados dentro do país de onde eles saem. Porque não é possível nós aguentarmos hordas e hordas de pessoas que vêm da Síria, porque não as aguentamos. Ponto final. Quer dizer, neste momento resolve-se o problema de 600, mas pelos vistos há mais 600. E depois haverá mais 600, não é? E, portanto, isto tem que ter uma solução. Sim, que já vem há muitos anos. Esta gente espalha-se pela Europa e das duas uma. Nós temos todos consciência que a população europeia está a envelhecer, que nós temos problemas de demografia em todos os países da Europa, Portugal incluído, e que a imigração pode ser o caminho de resolver problemas como, por exemplo, da sustentabilidade dos sistemas de segurança social, porque, a limite, estariam todos reformados, sem ninguém a trabalhar, ou com muito poucos a trabalhar por efeitos da demografia. Sendo certo que esta é uma questão que a Europa tem que resolver, negociando cotas de entrada de pessoas na Europa, mas, de alguma forma, criando condições de que todos queiram aceder à Europa ou possam fazer, como todos querem aceder aos Estados Unidos, podem fazer, depois têm que gerir o problema na imigração. Os Estados Unidos, de facto, ao longo dos anos, não é, foram países de destino de gente que fez fortuna, que ajudou os Estados Unidos a serem grandes, entre os quais os antepassados do atual presidente Donald Trump. É claro que, desmiolado como ele é, toda a inteligência dele ficou no cabelo, que é grande, porque ele não corta muito, senão ainda ficava mais burro do que é, desculpem-me a expressão. Na verdade, o que acontece é que ele já se esqueceu desta realidade.
Mas os Estados Unidos eram, de facto, o caminho do futuro para as gerações que os demandavam. Alguns entravam, outros não entravam. Sabemos que há sempre cotas, em qualquer momento há cotas. Agora, a Europa também não pode estar a receber só em 2 ou 3 países os refugiados que vêm de uma zona do mundo. É preciso resolver o problema nessa zona do mundo. E enquanto existe lá uma guerra que nós percebemos qual é, era importante criar lá um espaço de acolhimento aos refugiados que fosse apoiado por toda a Europa, por exemplo. Muito bem. Albino Almeida, depois então de abordarmos esta questão do barco Aquarius, então, que vai ser acolhido em Espanha, falamos agora de um tema local. Falamos do PCP, que quer um reforço do investimento no Hospital de São João. Eu acho que esse é para esse mesmo, eu considero meritória a medida, devo dizer-lhe com toda a franqueza. Ainda não percebi porque é que uma portaria está a empancar as obras no São João, mas deverá ser uma portaria importante e deverão estar assuntos importantes por trás disso, na medida em que ela já se arrasta há 10 anos. Já há muitos anos que eu fui a jantares de beneficência para a organização do Joãozinho. E, portanto, imagino que esse dinheiro tenha rendido alguma coisa. Fomos a grandes jantares. Um dos últimos que fui ocorreu no Dragão Caixa, portanto, que alberga imensas pessoas. E, portanto, aquilo que eu digo é importante essa portaria. É para isto que serve uma oposição consciente. É para pressionar os governos até que se encontrem as soluções. E só tenho pena que só agora... E é preciso pressionar o governo, Albino Almeida? É preciso pressionar para que, de facto, porque muitas vezes abaixo dos ministros estão os serviços. Serviços onde se acontecem uma data de dificuldades, olha, idênticas àquelas que os ministros depois têm quando vão preencher a lei, porque se enredam nisto, é preciso mais um parecer daqui, mais um parecer da acolá, mais um parecer dali, mais um parecer da acolá, e não há prioridades. Muitas vezes estas coisas não têm prioridades. Portanto, a pressão política consciente e efetiva, como é esta, de dizer a portaria, porque o ministro não vai andar à procura das condições todas para assinar a portaria. A portaria pode ser um molho de folhas deste, como temos muitos em Gaia, em que todos os serviços se pronunciaram, foram feitas todas as auscultações públicas que a lei prevê e, finalmente, alguém diz está conforme à consideração superior. Falta assinar, mas é preciso saber se lá está tudo. E a pressão política que o PC está a fazer, se fosse feita noutras áreas, se calhar tinha feito com que os serviços públicos, não é, pudessem ser mais céleres naquilo que é verdadeiramente importante e prioritário. Porque, repare, se fizer umas obras em sua casa para ter a licença de habitabilidade, vai ter que ter lá os bombeiros, vai ter que ter lá uma data de instituições. Só depois é que a Câmara, quando tiver esses papéis todos, num volume que se calhar na sua casa faz isto, mas como imagina, com 100 e tal ou 200, ou 300 mil habitantes no Porto, imagina que se todos precisarem, o volume de trabalho é muito grande, mas tem que haver prioridades nos serviços. Está em causa a saúde e, portanto, a pressão política vai ajudar a que nos serviços todos, que hão de dar ao Ministro as condições dele assinar em cima, está a ver? Que o Ministro não assina, senão assim, recebe uma parafernália de pareceres dos serviços todos, muitas vezes deste tamanho, muito não estou a exagerar, Albino. E no final põe a assinatura, porque toda a gente lhe diz que já pode seguir por aquele caminho. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora do nosso último tema, muito rapidamente. A cimeira entre Trump e Kim é uma cimeira histórica. É uma cimeira histórica, em primeiro lugar, mas é uma cimeira que tem características únicas porque ambos os líderes são estranhos, não parecem ser pessoas normais, têm idiosincrasias próprias, têm direito a tê-las, aliás, porque nós todos temos, e depois têm manias, que é uma coisa que todos nós percebemos. Ontem aquela coisa de entrar um e depois entrar o outro, e depois saírem e depois encontrarem-se pelo corredor, todo aquele ritual um bocado patético, que eu acho que não acontece com ninguém, só acontece com alguns. De facto, o que eu creio que é importante é um primeiro passo em 4 medidas que, no essencial, visam tirar aqueles escolhos que às vezes há na política porque deixam marcas. Quando há prisioneiros, ou quando há mortos, ou quando há circunstâncias em que as pessoas perderam bens ou entes queridos, é por aqui que se começa a resolver. Porque como ensinam, entre outros, Freitas do Amaral e Adriano Moreira, primeiro vão as pessoas, a seguir estabelecem-se os negócios em função dos contactos e só depois é que entra a política. Aqui a política bloqueou, por razões de embargo, a normalidade relacional entre partes do mundo,
Agora cabe à política desanuviar esse caminho e eu espero que os povos, tem que ser os povos, não são os políticos, façam o caminho que faz falta fazer e que leve a uma convivência pacífica entre estas duas nações e os seus povos. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então Muito com obrigado. esta cimeira histórica entre Trump e Kim. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado para si também. Foram então estes os temas em análise hoje no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.